vocês. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje mais uma vez, poder estar aqui sendo instrumento de Deus. Eu creio que alguns aqui já me conhecem, meu nome é Matheus, tenho 15 anos, sou somente um instrumento na obra do Glória, amém? Desde já quero agradecer pela oportunidade que o meu amigo Marcos me deu, poder estar aqui sendo instrumento de Deus, a oportunidade também do pastor Mário. Quero agradecer também aos meus amigos que tiveram carinho de visitar hoje, a minha mãe, meu padrasto, a minha mestra aqui fora também. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida, né? E meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é literalmente uma palavra que não é que todo mundo sabe. Antes de eu falar qual é a palavra, eu quero perguntar para vocês: quem quer ter um ano próximo esse ano? Quem quer viver de uma forma diferente, de uma forma que ninguém nunca viu? Quem quer viver um ano de refrigério nas suas mãos? Aleluia! Sabe, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é a seguinte: Ele me falou como viver um ano diferente, como viver um ano de refrigério. Ele colocou em meu coração a melhor forma de viver. Meus irmãos, quando dá início de ano, né, sempre igual, nós fazemos planos, metas, queremos viver um ano próximo, então até pegamos um caderninho, né, anotamos tudo da forma que queremos viver, fazemos oração, mandamos mensagem às pessoas, e assim é todos os anos. Mas ao Deus coloca no coração o seguinte, meus irmãos: ano vem, ano vai, 365 dias vem, vão, mas se eu não mudar, meu ano não muda. Se não houver uma mudança no meu coração, se não houver uma mudança em mim, o meu ano vai ser o mesmo. Eu não estou desejando que o seu ano seja ruim, só estou falando a mais pura verdade. Eu não sei como foram os seus anos passados, mas uma coisa eu te falo: se você quer viver um ano de refrigério, se você quer viver um ano abençoado, se você quer ser cheio do Espírito Santo esse ano, é necessário haver uma mudança primeiro em você. Meus irmãos, o texto base que Deus colocou no meu coração está lá em Atos 3,19. Eu vou lendo, não precisa se levantar não. Quem quiser acompanhar junto comigo, só diz um aleluia aí. Amém. Vou começar lendo. Em Atos 3,19 diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham os tempos de refrigério ver a presença do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, repete comigo: arrependei-vos, convertei-vos. Amém. Sabe, meus irmãos, o conceito de arrependimento não se refere aos seus vícios. As pessoas estão confundindo arrependimento com remorso. As pessoas acham que é só chegar diante de Deus após pecar e falar: me perdoa, me desculpa. Mas se você for olhar lá no passado, não era muito bem assim. No passado, no tempo de Jesus, quando as pessoas pecavam, só faltava elas bater a cabeça na parede, tão arrependidas que elas ficavam. E assim nós devemos agir, meus irmãos. A palavra que Lucas, o escritor de Atos, usa nesse texto para mencionar o arrependimento é metanoia. Mas o que é metanoia, Mateus? Qual é o significado dessa palavra? O significado de metanoia significa mudança de mentalidade, mudança da nossa natureza. Metanoia é o ato de reconhecer que eu estou errado e que Deus é o único caminho, que Ele é o certo na minha vida. E Pedro, meus irmãos, deixa muito bem claro que o critério para viver um ano de refrigério é o verdadeiro arrependimento e a conversão. Meus irmãos, para eu viver um tempo de refrigério é necessário um arrependimento genuíno, é necessário uma mudança total em minha vida. Mas, Mateus, o que é um arrependimento genuíno? Que se traduz, o arrependimento se traduz pelo seguinte: o arrependimento que me gera tristeza e que eu honro a Deus com minha mudança. O arrependimento genuíno é eu me entristecer com pecar, é eu me sentir mal em pecar e eu honrar a Deus querendo mudar. É eu falar do pecado: não, eu caí hoje, mas eu quero mudar para Deus. Para Deus eu vou mudar, eu vou viver uma diferente. Esse é o arrependimento genuíno que tem que estar em nossos corações. E sabe, meus irmãos, é algo interessante que Paulo disse que o arrependimento gerado em nós não é por meio de nós mesmos, mas é por meio da misericórdia de Deus, para que nós possamos ter a salvação. Em 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Meus irmãos, aqui nós percebemos algo literalmente incrível. Deus
Ele nos ama tanto que Ele nos dá a chance de nos arrepender diariamente. Mesmo, meus irmãos, muitas das vezes nós vivemos na prática do pecado, pecando, errando contra Deus diariamente. Deus olha para nós com tanto amor e Ele diz: eu quero que ele viva a salvação. Eu quero que ele tenha uma oportunidade de triunfar nos céus comigo. Meus irmãos, aqui a gente percebe quanto Deus nos ama. Meus irmãos, quantas vezes nós rejeitamos a Deus, nós trocamos a Deus por poucas coisas, todas as vezes pelos prazeres desse mundo, dos bens materiais, e Deus vendo isso, Ele não nos condena, mas Ele nos dá uma chance de arrepender. Ele nos dá uma chance de mudar, meus irmãos. E algo que Deus tem colocado no coração é o seguinte: até quando será necessário? Deus tem que nos dar uma chance para que nós possamos mudar. Até quando será necessário Deus ter misericórdia de nós para que nós possamos viver um ano diferente, um ano próximo, um ano abençoado? Até quando, meus irmãos, será necessário Deus nos dar uma chance para viver um ano de comunhão com Ele? Eu te pergunto, meus irmãos, será necessário ter que vir outro Jesus aqui na nossa terra para que nós possamos arrepender e viver algo novo com Deus? Será necessário, meus irmãos, outro sacrifício de um homem perfeito para que nós possamos sentir um pouco de arrependimento e mudar? Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por causa que ano vem, ano vai, se nós não mudarmos, o ano vai ser a mesma coisa. Não vai haver mudança alguma, vai ser mais um ano perdido. Meus irmãos, o ser humano está com o seu arrependimento em forma de remorso. Nós já não temos mais o arrependimento que um dia se existiu. Nós nos arrependemos da boca para fora, nós pedimos perdão, mas já logo estamos no pecado novamente. Mas sabe, meus irmãos, isso que eu estou falando não é somente quem está lá fora. Muitas das vezes nós cristãos que estamos aqui dentro, nós achamos que estamos perfeitos, que está levantando a mão como glória a Deus, participando do culto, abençoando a igreja, sendo dizimistas. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos: se não há mudança, não adianta de nada. Se não há um coração verdadeiro, se nós não adoramos a Deus em espírito com verdade, não adianta de nada a adoração é falha diante de Deus. Meus irmãos, e algo que eu falo é que Deus se estresse mais com a hipocrisia de um santo do que com a sinceridade do pecador, meus irmãos. Mas, Mateus, o que é a hipocrisia de um santo? A hipocrisia de um santo é eu chegar aqui no domingo, glorificar a Deus, pular a rodada, falar que eu mostrar que eu sou um verdadeiro cristão, mas chegar na minha casa e mandar um exemplo de cristão. O que vale eu ganhar o mundo se eu não consigo ganhar minha família para Deus? Esse é a hipocrisia de um cristão, meus irmãos. É eu chegar aqui, rodar, pular, gritar, glorificar e chegar na rua na segunda-feira e ser exemplo algum. Meus irmãos, nós estamos, muitas das vezes, nós estamos sendo bens conformados com o pecado. Nós estamos, muitas das vezes, inventando desculpas para não mudar. Muitas das vezes nós inventamos: mas eu não consigo mudar, meu Deus, me perdoa, eu não consigo abandonar esse vício mais forte que eu. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que quem ama a Deus renuncia por amor. Quem ama a Deus obedece por amor, meus irmãos. E aí a gente vai vivendo reprodutindo um santo que chega na igreja, eu dou glória a Deus com a boca suja, você adora a Deus com a boca imunda, e assim a gente vai brincando de propósito, assim a gente vai brincando de viver uma vida com Deus. Aí a gente fala uma coisa, meus irmãos: assim como Sansão, quando Sansão estava com o Espírito Santo, Deus ia abençoando ele, Deus ia fortalecendo ele, mas depois de um certo tempo, a força de Sansão foi saindo, pois o Espírito Santo abandonou Sansão. O Espírito Santo saiu da vida de Sansão, e aí Sansão já não tinha mais a ajuda de Deus, e aí os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos, e pode se dizer que haviam matado. E assim todas as vezes nós temos vivido. Nós estamos brincando de princípios com Deus, e muitas das vezes o pecado nos cega, nos ilude, nos domina e no final nos destrói. Tira a nossa santidade com Deus, tira a intimidade que nós temos com Deus. E, meus irmãos, igual eu falei, nós temos adorado a Deus com a boca suja, fazendo as coisas que não agradam, depois chega em casa para prostrar o joelho e ficar pedindo as coisas para Deus. Deus vai me dar um carro, me dar uma moto, me dar esse bem, me dar outro. E quando Deus não responde, a gente quer confrontar a Deus, né? Meus irmãos, eu não estou aqui, meus irmãos, para julgar ninguém. Eu só estou falando algo que Deus colocou no meu coração, pois essa palavra me confronta. Meus irmãos, não dá para eu viver uma vida diferente se eu não procuro mudar. Guarda isso aqui, meus irmãos, guarda essa frase: não existe arrependimento verdadeiro sem mudança de atitude. Não adianta me entristecer pelo que eu não fiz em 2025, pelos planos que eu não vivi, pelas bênçãos que eu não tive, se eu não estou disposto a renunciar tudo para viver o melhor em 2026.
Não adianta dizer que eu vou viver um ano de refrigério, um ano cheio de bênçãos, se eu não sou capaz de abandonar o que me afasta de Deus. Se o pecado me impede de mudar, nada vai mudar, meus irmãos. Eu vou me arrepender, pedir perdão, eu vou voltar à prática do pecado e ficar batendo nessa tecla 365 dias, até dar 2027, eu viver a mesma coisa, fazer os mesmos planos, fazer as mesmas metas e continuar nesse ciclo terminado até 2028, até que chegue uma ponte de Deus dá um chega, e aí a gente reconhece aonde que a gente está. E eu te pergunto, será necessário Deus ter que fazer isso por nós? Será necessário Deus ter que nos instruir para que nós possamos mudar, meus irmãos? Assim como dizem Provérbios, um cão que volta ao próprio vômito, assim é um insensato que volta à sua insensatez. Pedro, meus irmãos, deixa claro nas 3,19 que não há como eu viver algo novo se não há arrependimento verdadeiro. Assim como diz lá, arrepender-vos e converter-vos, para que assim sejam apagados os nossos pecados. Sabe, meus irmãos, na época de Pedro, na época dos apóstolos, a folha de papel onde eles escreviam os mandamentos, onde eles escreviam histórias, não é como a nossa folha de hoje. A tinta pegava no início, mas depois do tempo, a tinta ia desaparecendo. E é assim, meus irmãos, que acontece com nós, quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos. O pecado um dia estava selado na minha carne, o pecado um dia estava selado no meu julgamento. Quando eu me arrependo, quando eu me prostro, quando eu desejo mudar, eu vivo algo novo com Deus. Eu estou preparado para viver algo novo com Deus, estou preparado para aquilo que faz diante do Pai. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem anda com Deus, quem se arrepende, quem abandona o pecado, vive algo novo com Deus, meus irmãos. Lá em Juízes, meus irmãos, fala o seguinte. Em Juízes 6, 27, diz o seguinte, Juízes 6, 25, e aconteceu na mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos que derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está no pé, ao pé dele. Sabe, meus irmãos, antes de falar sobre esse versículo, eu quero falar uma frase, não há mudança sem decisão, e não há ano diferente sem obediência. Sabe, meus irmãos, aqui nesse versículo, Deus manda derrubar os altares de Baal, mas convertendo nossos dias é necessário nós derrubarmos os altares do pecado, para que nós possamos viver algo novo com Deus. Mas, Mateus, o que é o altar do pecado? O que é isso? Muitas vezes, meus irmãos, os altares do pecado não são somente um altar como esse. O altar do pecado pode ser algo que eu adoro mais que a Deus na minha vida. O altar do pecado pode ser na minha vida algo que eu coloco em primeiro lugar. Algo que eu coloco em primeiro lugar diante de Deus. O altar do pecado na minha vida pode ser um celular, meus bens materiais, uma pessoa, até mesmo o meu próprio trabalho, que não tem prioridade para Deus. Pode ser qualquer coisa, meus irmãos, que eu coloco acima de Deus. E a pergunta é, meus irmãos, o que tem sido esse altar em sua vida? O que tem sido o altar do pecado em sua vida? O que você tem adorado acima de Deus? O que tem ocupado o seu tempo no lugar de Deus, meus irmãos? Como eu quero triunfar, como eu quero ter um ano novo, se eu sou capaz de abandonar o pecado que me afasta de Deus. Como eu quero viver algo novo, se eu não sou capaz de obedecer a Deus e sacrificar os meus pecados. Assim como diz em 1 João 5,3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que os seus mandamentos não são pesados. Quer saber uma coisa, meus irmãos? É melhor obedecer do que sacrificar mais um ano. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar mais um ano, meus irmãos. A gente obedece a Deus, a gente renuncia quando a gente ama de verdade. A gente só renuncia o pecado, a gente só vive algo novo com Deus se eu realmente o amar, meus irmãos. A obediência, meus irmãos, não é só abandonar o pecado, mas é viver como Jesus viveu. É você pegar o Evangelho através das suas atitudes, é você dedicar a Deus e fazer as coisas que agradam a Ele através de si mesmo. A Bíblia fala, prega o Evangelho com atitudes, se necessárias palavras. Eu sou obediente a Deus, meus irmãos. É eu chegar no meu trabalho e eu ser um exemplo cristão. É eu chegar na minha escola, é eu chegar onde for e eu ser um espelho cristão. É as pessoas olharem para mim e falar, há algo diferente nele, eu só não sei o que é. É as pessoas olharem para mim e falar, poxa, por que ele não está participando dessa conversa? O que está acontecendo com ele? É as pessoas, meus irmãos, verem a mudança em minha vida. É assim que vivem minha vida, uma vida de obediência a Deus. Meus irmãos, algo mais importante, guarda essa frase. Quem quer viver algo novo precisa ter vida de altar e intimidade com Deus.
Em Gênesis 12:7, depois que Deus apareceu a Abraão levantou uma altar de adoração a Deus. Sabe, meus irmãos, Abraão poderia ter pedido tudo: dinheiro, fama, mulheres, riquezas, bens. Mas Abraão, sabe que Abraão pediu? Abraão foi lá e construiu um altar de adoração a Deus, pois Abraão sabia que era melhor ter intimidade com Deus do que ter bens materiais. Abraão sabia que se a presença de Deus estivesse em sua vida, nada iria lhe faltar. Por isso, meus irmãos, é necessário nós criarmos um altar em nossas vidas, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Mas, Mateus, o que é um altar? Como assim é um altar em nossas vidas? Meus irmãos, um altar é um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade, um lugar de comunhão. Sabe, meus irmãos, o altar, quando nós temos um altar em nossas vidas, é onde o Criador se encontra com a criatura. Mas como assim ter um altar em minha vida? É o altar, meus irmãos, não é somente da igreja, mas é na cama do seu quarto. Mas é dentro do seu quarto, é na sua casa. O altar de adoração a Deus, de comunhão, deve ser dentro de você, meus irmãos. E para você ter intimidade com Deus, você precisa saber quem é Ele em sua vida. Para você criar um altar de adoração a Deus, você precisa conhecer em primeiro lugar quem é Deus. Mas como é que eu vou conhecer Deus se eu não tenho tempo para Ele? Como é que eu vou viver um ano próximo se eu não dedico meu tempo a Deus? Como é, meus irmãos, que eu vou triunfar, que eu vou viver o melhor ano da minha vida se eu não tiro uma hora do meu dia para ler a palavra de Deus? Como é que eu conheço Deus na minha vida, sendo que eu não conheço as escrituras que citam Ele, meus irmãos? A Deus é altar, meus irmãos, não é só de adoração, mas é onde você conhece a Deus no íntimo. Intimidade com Deus é você pegar duas cadeiras de Deus, irmãos, colocar uma do lado da outra, sentar e falar de Deus do seu lado, você conversar com Ele. Isso é intimidade com Deus, meus irmãos. E algo muito interessante, meus irmãos, sabe por quê? Muitas das vezes a nossa vida tem dado errado, nossos planos têm sido falhos, os propósitos que nós faremos no início do ano não servem, porque eu não tenho intimidade com o Criador, porque eu não ando junto, lado a lado com Deus, porque eu não tenho comunhão com Deus. Muitas vezes nós estamos procurando, meus irmãos, comunhão com pessoas, nós estamos apresentando nossos planos a pessoas, nos esquecemos do real motivo de estarmos aqui, que é viver em comunhão com Deus. Meus irmãos, eu falo algo para você: planos sem Deus são planos falidos. Enquanto Deus não for em primeiro lugar em minha vida, não vale de nada eu fazer planos, eu querer fazer propósitos, eu querer viver algo novo. Se Deus não for em primeiro lugar, se Deus não for o centro da minha vida, eu não vivo nada de diferente, meus irmãos. Não dá para querer viver um ano de Deus, realizar sonhos, se eu quero fazer tudo nas minhas forças. Não dá para conquistar o mundo se eu quero ir sozinho, meus irmãos. Quantas vezes no início do ano nós dissemos: esse ano é só eu e Deus, é eu e Deus lado a lado, na vida nas mãos dele. Aí quando a coisa aperta, quando sai do nosso querer, nós tiramos nossa vida da mão de Deus e falamos: deixa que eu sigo. Meus irmãos, mas quando eu entrego meus planos a Deus, quando eu me dedico a Deus, Ele faz de mim, meus irmãos, o que ninguém imaginava. Ele faz de mim que nem dos meus sonhos eu sonhava. Quando eu entrego a minha vida, o meu caminhar a Deus, Ele me faz triunfar, Ele me faz, meus irmãos, pisar onde ninguém nunca pisou. Se em 2016, meus irmãos, você quer pisar onde ninguém nunca pisou, você quer viver o que ninguém nunca viveu, entregue seus planos a Deus. Pare de querer fazer planos sozinho, pare de querer viver tudo conforme as suas forças, meus irmãos. Se você quer triunfar, viva em comunhão com Deus, entregue a sua vida a Deus. E por isso, meus irmãos, é necessário um altar, é necessário o altar de Deus em nossas vidas, para nós termos intimidade com Ele. Então, meus irmãos, se você quer viver um ano de Deus, é necessário que você crie um altar em sua vida para adorar a Deus. O altar, igual eu falei, é onde o Criador se encontra com a criatura. E assim você vai viver em comunhão com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem anda com o Criador triunfa. Quem anda com o Pai é criado pelo Pai. Quem anda com o Criador triunfa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus vê aonde eu estou pisando. Deus vê o melhor. Na Bíblia fala, os planos de Deus são agradáveis para cada um de nós. Mas cabe a minha decisão de entregar a minha vida a Ele, de viver conforme agrada a Ele. Cabe a minha obediência para triunfar na presença dEle, meus irmãos. Quando, meus irmãos, você faz planos, metas, sonhos no centro, onde Deus é o centro de suas vidas, não há como falhar, meus irmãos. Quando você faz planos, sonhos, Deus ele te surpreende com coisas melhores do que você imaginava. É impossível de falhar, pois quando Deus planeja, meus irmãos, quando Deus coloca a mão, não tem como falhar, meus irmãos. É um plano perfeito, é um plano agradável a Deus. E assim como eu falei, lembra que se Deus quiser em 2026, você pisa onde ninguém pisou. Basta Deus estar ao seu lado, basta Deus estar caminhando com você. Para, meus irmãos, de confiar em pessoas, para, meus irmãos, de entregar a sua vida, de confiar os seus planos em pessoas. E
Comece a confiar os seus planos ao Criador, meus irmãos. Aleluia. E sabe, meus irmãos, o que é um ano de refrigério que eu falei até agora? O ano de refrigério, meus irmãos, não vai ser um ano que você vai ter só bênçãos, não vai ser um ano que você vai trabalhar menos, muito pelo contrário. O ano de refrigério vai ser um ano que você vai trabalhar mais. Vai ser um ano, meus irmãos, onde você pode estar passando dificuldade, onde pode estar tudo dando errado, mas você sabe que do alto, o Criador cuida bem de você. O ano de refrigério, meus irmãos, é um ano onde você vai trabalhar, onde você vai sofrer, onde você vai ter que se dedicar, mas não é Deus te condenando, não, meus irmãos, é Deus te preparando para viver algo extraordinário. Sabe por quê? Porque quando você tem que trabalhar mais, é Deus preparando os propósitos dele em sua vida. Sabe por quê? Porque é necessário a sua atitude, é necessário o seu trabalho, é necessário a sua dedicação para viver algo que ninguém nunca viveu. E lembre, meus irmãos, que quando você anda lado a lado com Deus, igual eu falei, pode estar tudo dando errado. Eu chego dentro da minha casa, pode estar minha família destruída, pode estar tudo dando errado, mas eu sei que Deus toca onde eu não consigo tocar. Eu sei que Deus cura pessoas através de mim. Eu sei, meus irmãos, que Deus transforma através do meu exemplo. Eu sei, meus irmãos, que a minha família, por mais que tudo esteja dando errado, por mais que a minha vida esteja totalmente destruída, eu sei que Deus está cuidando de cada coisa em minha vida. Eu sei que a minha vida é nas mãos de Deus, que os planos dele está tudo dando certo em minha vida. Eu não me preocupo, pois eu tenho Deus, não me preocupo com a roupa que eu vou vestir, com o que eu vou comer, com meus bens materiais, mas eu sei que Deus está cuidando de tudo. E sabe, meus irmãos, assim como diz em Atos 3, quando Pedro cura o paralítico, meus irmãos, quando você tem intimidade com Deus, quando você anda lado a lado com o Criador, a mudança não é só em você, mas é em pessoas. Você chega no seu trabalho, você chega na sua faculdade, você chega em casa, e você preenche as pessoas pelo Espírito Santo, você transborda as pessoas pelo Espírito Santo. As pessoas são cheias, as pessoas são transbordadas. Sabe por quê? Porque você é transbordado, você é cheio do Espírito Santo, você caminha com o Criador, e quando você caminha com o Criador, como eu falei, você triunfa. E você triunfa não somente pelas redes sociais, não só pelas pessoas que veem, mas quando você triunfa, você preenche as pessoas desse Espírito Santo também. Você preenche as pessoas no amor de Deus, você vive algo que ninguém nunca viveu. Meus irmãos, algo que eu quero falar para finalizar, nós já estamos chegando ao final, é o seguinte: não deixe, meus irmãos, esse ano ser somente mais um ano. Não deixe, meus irmãos, esse ano ser somente mais um ano falho. Não deixe esse ano ser como os outros anos da sua vida. Mas, meus irmãos, tome uma decisão, aceite Deus, viva com Ele, ande em comunhão com Ele. Eu te declaro, eu profetizo, meus irmãos, eu tenho certeza que você vai viver o melhor ano de sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele nunca deu vida fácil para ninguém. Por mais que eu esteja sofrendo, por mais que esteja tudo dando errado em minha vida, quando eu ando lado a lado com Deus, eu sei que em breve minha vitória virá. Mais uma vez, quem quer viver um ano próximo, levanta as mãos. Quem aqui está disposto a tomar decisão por Deus? Quem aqui está disposto a mudar? Quem aqui está disposto a triunfar ao lado de Deus? Aleluias. Meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade, mas antes de finalizar, eu peço que os irmãos fiquem de pé. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Eu peço que vocês coloquem a mão sobre a sua cabeça e repitam comigo. Meu Deus, hoje eu faço uma promessa com o Senhor, que nem o pecado, nada vai me afastar do seu amor. Que enquanto eu viver, eu vou me dedicar, eu vou fazer e eu vou viver o melhor do Senhor. Eu declaro no Senhor que em 2026 eu vou viver um ano onde eu nunca vivi. As pessoas vão me olhar e vão pensar o que aconteceu, e eu direi que a presença do Espírito Santo age em mim. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe cantará uma baixinha, eu lhe cantará uma salve ao nome de Deus, meus irmãos. Aleluia, pode se assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, como eu falei, se entregue de coração a Deus e viva, meus irmãos, não ninguém viver. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Já declaramos a bênção da nossa vida, né? Tudo bom. Agora, então, a parte que nós temos que fazer. É a nossa que temos que fazer. É arrepender. Nem que 2026 seja nosso, não arrepender do 2025. Até
garanto que vai ser um ano de bênção. A Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Então, 2026 o Senhor vai dar uma olhada mais. Vai pegar a aqui hoje. Vai ser um ano de bênção, de vitória. Vamos dar nossa atitude. Né? Vamos esforçar para estar mais na casa do Senhor. Buscar mais a Ele. Pega a Bíblia falando aí, segunda glória. Se o meu, é para nós, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos chamar pelo nome dele? Se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele fala assim: então eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei do céu. Aí ele fala que ele vai sarar. Amém, amado? Vamos nos esforçar. Amém? Ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Se esforce, se participar mais, se envolver na obra de Deus, sabe? Deus não chamou você só ficar sentado no banco. Se fosse para mim só ficar sentado no banco, nem estava aqui não, velho. Eu tenho muito mais, velho. Deus não me tira lá de toda quietinho, doido, vai gravar nascendo, subia, fazia campanha de carnaval, aquela época de comprar 7 dias, 18 dias lá, e aquela energia turma jogar a bola, deixar de almoçar e vir para a casa do Senhor. Acabou com a energia. Não. Aí Deus usa ela para quê? Para visitar, para vir na casa dele. Vamos orar. Vem com um monte. Vem evangelizar. Sabe, querido? Pode entregar agora. O Mateus falou aqui. Pode entregar a sua vida mesmo. Entrega mesmo. Aí no final de 2026 você vai me chamar ali atrás. Se Deus não fez na sua vida, vai me cobrar, né? Vou ali atrás, Deus. Eu entreguei, eu busquei, eu orei, eu jejuei. Eu participava de tudo. Santifiquei minha vida e não aconteceu nada. Nosso Deus não é um Deus assim, não, velho. É o Deus que ele pede, recebe, ele que bate a porta assim. Amém? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, querido. Convidando.